possa auxiliar também. E eu louvo a Deus por Ele ter aceitado esse convite de poder estar aqui junto com a gente, trazendo essa palavra que eu tenho certeza que vai falar seu coração. Deus abençoe você, você preste muita atenção naquilo que Deus vai falar hoje ao seu coração. Graça e paz, igreja, amém? Repito as palavras, pastor François, um amigo aí que a gente tem no coração, não só ele, o Everton, o Ângelo e toda a família que sou vivo, que a gente aprendeu a amar esse ministério, a gente sabe o trabalho que é feito e a diferença que acontece na vida das pessoas. Também aos nossos irmãos e visitantes em Cristo Jesus que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao nosso coração. O nosso tema hoje é sobre o reino de Deus. Venha o teu reino, trazendo o reino de Deus. Abra sua Bíblia, você que tem, no Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, no versículo 10. Nós precisamos do reino de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza hoje que se tiver alguém aqui que ainda não está no reino de Deus, você vai sair daqui no reino de Deus. Amém? Hoje o reino de Deus vai ser estabelecido na sua vida, com certeza, no nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Esse seminário, o seminário que fala sobre o Pai Nosso, o pastor François já esteve trazendo aí, falando sobre paternidade. Teve o pastor Johnny também falando sobre o nosso, sobre a irmandade, sobre a importância da unidade em Cristo. Pastor Daniel falando sobre santificado, sobre adoração. E vamos falar sobre o reino. Esse reino que tem que ser estabelecido nas nossas vidas, conforme Cristo Jesus fala. Vamos ler, queridos. Mateus capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Venha o teu reino. O Senhor Jesus, ele começa falando sobre o Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. E agora ele fala sobre o reino. Ele diz: venha o teu reino. Mas uma pergunta que muitas das vezes as pessoas fazem: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Você sabe o que é o reino de Deus? Às vezes está no seu coração aí, você tem se perguntado, mas afinal de contas, o que é o reino de Deus? As pessoas têm vivido, as pessoas têm buscado ter uma mudança de vida, uma transformação. O povo de Israel naquele tempo vivia oprimido. O povo de Deus vivia sobre o domínio do Império Romano. O povo estava sofrendo. Hoje em dia não é diferente. Enfrentamos muitas lutas, enfrentamos muitas dificuldades. A sua vida, há um reino estabelecido aí fora, o reino do mundo. Um reino que não é o reino de Cristo, não é o reino de Deus. A Bíblia fala que Satanás ofereceu o reino do mundo para Jesus. A Bíblia fala que Satanás chega para Jesus e oferece o reino. Diz: olha, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. E a gente tem vivido um reino do mundo, mas vem Jesus falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é citado na Bíblia, queridos,
mais de 200 vezes. O evangelho é do reino. Mas antes de eu falar para você o que é o reino de Deus, eu quero falar para você o que não é o reino, para você entender. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele não é, primeiramente, se você quiser marcar aí, o que não é o reino de Deus. O que não é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não é de visível aparência. O reino de Deus não é um lugar visível. O reino de Deus não é lá em Israel, vamos dizer. Jesus, ele fala isso quando ele diz que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, não é no monte, nem em Jerusalém. Então o reino de Deus, ele não é em Jerusalém, não está estabelecido lá. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é um prédio, não é algo visível, de visível aparência. A Bíblia diz assim. Primeiro, então, podemos entender que o reino de Deus, ele não é algo visível, não é algo de visível aparência, não é algo que você pega. Segundo, o reino de Deus não é deste mundo. Segundo, anote, o reino de Deus não é deste mundo. Jesus, ele fala, o meu reino não é deste mundo. O povo de Israel, queridos, eles esperavam que Jesus fosse um governante, que Jesus fosse como Davi, que Jesus chegasse e lutasse, e levantasse um exército, e expulsasse o povo romano, que fizesse uma revolução política. Mas Jesus, ele diz, o reino dele não é desse mundo. Em Marcos, no capítulo 3, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é dividido. Terceira coisa, o reino de Deus não é dividido. O Senhor Jesus diz que aquilo que é dividido, que uma casa dividida, ela não subsiste. Que o reino que luta contra si mesmo não permanece. Logo, o reino de Cristo não é dividido. E você pode ter certeza, quando o reino do mundo, o reino das trevas, ele quer se chegar a você, ele quer te dividir, ele quer fazer divisão na sua comunidade, ele quer fazer divisão na sua casa, ele quer fazer você estar dividido entre pensamentos. Mas o reino de Deus não é dividido. O reino de Deus não é dividido. Quarto, o reino de Deus, ele não é palavras. O reino de Deus não é palavras. Ou seja, não é conhecimento. A gente sabe que tem pessoas que elas buscam conhecimento, e o conhecimento é importante. Amém? Conhecimento é importante. Mas o reino de Deus não é só conhecimento, não é conhecimento. O reino de Deus não é palavras. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é palavras, mas poder. Não é conhecimento. E quinto, a Bíblia diz em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida. Amém, gente? Então o reino de Deus não é nada material. O reino de Deus não é prosperidade. O reino de Deus não é prosperidade, não é algo material. Antigamente, queridos, as pessoas elas queriam medir um reino pela riqueza que aquele reino tinha. Hoje em dia, infelizmente, há um evangelho sendo pregado, um evangelho, não o evangelho do reino, não o evangelho da cruz, não o evangelho de Cristo, que ensina que o reino de Deus é prosperidade. Você pode ter as coisas, amém, gente? Mas não significa que se você não as tem, você não tem o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino do nosso Deus não é físico. E nós podemos ver isso em Romanos. Abra a sua Bíblia aí.
Romanos, no capítulo 14. Eu vou ler mais esse versículo aqui. Eu tenho muitos versículos para ler, mas eu vou ler. Como é um seminário, eu quero trazer bastante ensino aqui na palavra de Deus para vocês. Romanos 14, no versículo 17. Romanos 14, 17. Diz assim. Se você encontrou aí, livro de Romanos, depois de Atos, no capítulo 14, no versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então o reino de Deus não é nada material, não é prosperidade, não é comida, não é bebida, não é algo que você vai dizer assim, ó, eu alcancei, está aqui, ó, o reino de Deus. Não. Então, o que não é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não é algo visível, ele não é um prédio, ele não é um lugar. O reino de Deus não é em Jerusalém, o reino de Deus não é lá aonde as pessoas vão a Israel, no túmulo de Jesus. Não é num lugar o reino de Deus, não é um lugar. Você podendo Israel, vá, amém, gente? É bom, mas o reino de Deus não é um lugar, não é algo visível. O reino de Deus não é desse mundo, ou seja, o reino de Deus não é político. O reino de Deus não é político, não é desse mundo, não é um governo político. O reino de Deus não é dividido, não é a religião A, a religião B, a denominação A, a denominação B. O reino de Deus não é divisão, não é dividido. O reino de Deus não é religião. O reino de Deus não é palavras, no caso, conhecimento, né? Aquilo que o homem vai alcançar por todos os esforços. E o reino de Deus não é algo físico, material, prosperidade, comida e bebida. Se fosse comida, eu estava cheio do reino de Deus. Estou meio cheio. Mas não é. O reino de Deus não é isso. Amém? O reino de Deus está aqui. Depois eu vou chegar lá o que é o reino. Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Então, se o reino de Deus não é de visível aparência, não é desse mundo, se o reino de Deus não é dividido, se o reino de Deus não são conhecimentos, se o reino de Deus não é prosperidade material, o que é o reino de Deus? E quem vai entrar no reino de Deus? Mas anota aí, quem não vai entrar no reino de Deus? Quem não vai entrar? Se você quiser marcar, anota aí, quem não vai entrar? Se você puder, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 6. Aqui faz uma lista de quem não vai entrar. Mas primeiramente, não vão entrar no reino de Deus os pecadores que resistem à palavra. O pecador que resiste à palavra e que persiste no pecado, que insiste no erro. Aqueles que insistem no erro, nós não podemos insistir. 1 Coríntios, já é o próximo livro, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim, queridos, 6, 9, vamos ler. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E o injusto é aquele que não aceita a justiça, tá? Que sabe, mas não aceita, que persiste no pecado. Não vos enganeis, continua o versículo 9, nem adúlteros, nem impuros, nem idólatras, nem efeminados, nem sodomitas,
nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Então, quem não vai entrar? Aqui tem uma lista. A pessoa que persiste em fazer a injustiça. Mas em Gálatas 5, se você puder ir, Gálatas 5, eu vou daqui a pouco me atenar a menos versículo, mas Gálatas 5 também fala, Gálatas 5, 21, se você puder, abra aí, Gálatas 5, 21, diz assim, 5:20, né? Diz assim: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, vícios, glutonaria e coisas semelhantes a esta, ao respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Amém, igreja? Amém? Então esses são os injustos, os pecadores que persistem no erro, uma vez sendo alertado pela palavra. Nós precisamos estar atentos. Aqueles que são alertados pela palavra e persistem, esses não podem entrar no reino. Segundo, que não entra no reino. No que não entra no reino, carne e sangue. 1 Coríntios 15:15 fala isso, que carne e sangue não vão herdar o reino. Ou seja, não é porque o seu pai foi pastor, a sua mãe foi uma missionária, uma irmã, não é porque a sua família conheceu o evangelho, não é porque o evangelho está na família que a pessoa vai herdar. Não é uma coisa que passa de carne e sangue, não é uma coisa que é transferido, não. Tanto que também a palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 10, que ele diz que aqueles que andam na carne, que são avarentos, ele diz, dificilmente aqueles que colocam o coração e a confiança na riqueza pode entrar no reino de Deus. Normalmente as pessoas que herdam grandes fortunas, não quer dizer que um rico não vai ser salvo, misericórdia, claro que vai ser, amém, gente? Mas quem coloca a confiança, coloca o amor, coloca o coração no dinheiro, naquilo que herdou, isso é carne, o carnal, a carnalidade não vai entrar, porque você sabe que às vezes dentro da igreja há aqueles que são os nascidos do Espírito e os que são nascidos da carne, aqueles que acham que têm o evangelho do reino, porque herdaram, porque aprenderam desde pequeno, mas não basta saber, queridos, tem que viver, amém? Terceiro grupo que não vai entrar, os desobedientes, esses não vão entrar no reino de Deus. Os desobedientes não podem herdar o reino de Deus. A Bíblia fala em Mateus 7:21, Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, muitos vão dizer Senhor, Senhor, em teu nome, mas ele diz, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Só vai entrar, queridos, aqueles que fazem a vontade do Pai. Aquele que não faz a vontade, que desobedece, não vai entrar. Então um terceiro grupo é esse, os desobedientes. Um quarto grupo, que hoje em dia, antigamente não se via muito isso na igreja cristã evangélica, mas a gente tem visto crescer muito isso. O quarto grupo de pessoas que não vai entrar no reino de Deus são os religiosos. Os religiosos não vão entrar no reino de Deus.
E Jesus, quando ele vem, ele combate muito os fariseus, os religiosos. Jesus combate. E você tem visto hoje em dia, as pessoas, elas têm feito do Evangelho de Cristo uma religião. A pessoa, ela acha, não, eu tenho a minha religião, eu vou lá, eu assisto o culto, fiz a minha parte, acabou. Não, isso não é fazer parte do reino. O reino não é uma coisa que eu vou lá e pum, fiz. Não, cumpri minha parte, não. Jesus, ele dá um alerta muito grande, ele fala, em Mateus 23, 13, ele critica os fariseus, se você quiser marcar, depois você lê na sua Bíblia, que ele diz, vocês não entram e não deixam aqueles que querem entrar. Queridos, como o pastor François, eu creio que já pregou sobre paternidade, Deus, ele quer menos religião e mais relação com o Pai. Amém? É mais relação com Deus. Deus, ele quer relacionamento. Jesus vem mostrar isso. Não é religião. O homem achou que precisava fazer religião e não é religião. Você tem que ter um relacionamento. Você na sua igreja, você tem que fazer parte. Você está aqui para fazer parte. Você tem que comprar briga. Você tem que estar junto. Você tem que estar em unidade. Relação. É como numa casa, né? Um faz a janta, outro lava a louça. Nos últimos anos eu tenho me tornado especialista em lavar louça, né? Agora eu quero aprender a cozinhar, porque eu fico com a louça. Mas cada um faz um pouco. E o reino de Deus é isso. O reino de Deus é relacionamento. É menos religião. Não é algo que eu vou e fiz a minha parte. Não. Relação. Deus quer relacionamento. É isso que Deus quer conosco. E o quinto grupo das pessoas que não vão entrar. Isso aqui é forte, gente. Quinto grupo que não vai entrar. Os descrentes. Os descrentes nos dois sentidos. Aqueles que não aceitam a palavra e aqueles que um dia receberam a palavra e deixaram. A palavra de Deus, ela diz em João 3:5, Jesus, ele chega para Nicodemos e fala, quem não nascer da água, palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Aquele que não nascer da água, que é a palavra, batismo, e do Espírito, o poder de Deus na vida dela, não entra no reino de Deus. E Jesus falou isso para Nicodemos, que era um baita cara, um baita religioso maioral, mas faltava essa experiência com Cristo para ele. Vê que ele tinha o conhecimento, mas faltava isso. E a palavra de Deus também diz em Lucas 9:62, Jesus diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino de Deus. Aquele que olha para trás, eu tenho certeza que você que está aqui, você vai olhar para frente sempre. Amém, gente? Deus escolheu, separou, elegeu você para isso. Creia nisso. Não olhe para trás, jamais. Jesus diz, aquele que coloca a mão no arado, se olha para trás, né? Descrente, olha para trás. Às vezes se frustra com isso, com aquilo, porque está esperando do reino o que não é o reino, está esperando do reino reconhecimento, está esperando do reino alguma coisa para si, comida, bebida. E às vezes a gente se frustra com pessoas, com coisas, e a gente quer olhar para trás, mas não olhe jamais. Não olhe. Você não pode. Nós não podemos fazer parte desse grupo que não vai entrar no reino. Deus, ele quer você no reino dele. Então nós falamos o que não é o reino,
falamos quem não vai entrar no reino. E agora eu quero falar para vocês o que fazer então, quem vai entrar no reino. Se você quiser marcar aí, marque. Quem vai entrar no reino? Se você está anotando, o que é preciso para entrar no reino? O que é preciso para entrar no reino de Deus? A Bíblia fala que João Batista começa pregando, Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, quando ele começa o seu ministério, quando Jesus começa o ministério dele, ele começa falando sobre arrependimento. Mateus capítulo 4, no versículo 17, Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Então, o que é preciso para a gente entrar no reino de Deus? O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos? Primeiro, arrependimento. Arrependimento. Precisamos olhar para a nossa vida, fazer um raio-x e ver aquilo que a gente precisa se arrepender. Aqueles que ainda não se arrependeram, falar: Senhor, eu estou abandonando. Segunda coisa que a gente precisa: renunciar. Renunciar. Marcos capítulo 9, versículo 47. Depois você marca na sua Bíblia. Marcos 9, 47, Jesus fala assim: se o teu olho te faz tropeçar, tira. Claro que ninguém vai tirar o olho, amém, gente? Hoje em dia, com os 2 olhos já está difícil, né? Imagina sem um, né? Mas Deus fala, aquilo que nos faz tropeçar. O que tem te feito tropeçar? Jesus fala, às vezes, o que faz a gente tropeçar, às vezes é um programa de televisão, às vezes é a internet. Hoje a internet tem feito muitos tropeçar. A pessoa vai lá e acessa aqueles sites que não deve acessar. A pessoa, ela gasta muito tempo entrando nas redes sociais, no horário que ela não deveria gastar. Chegou em casa, querido, você tem que dar um tempo para a sua esposa, para o filho. Mas hoje esse negócio, né? A gente fica ali, ó. Tem gente conectada o tempo todo, a pessoa vai dormir. Eu falo porque eu já tive assim, gente. Eu mesmo já fui vítima disso. Hoje eu até mudei já, ó. O celular que eu uso já nem tem. Eu uso, preciso para o trabalho, mas eu uso num tablet. E aí quando eu não tô, às vezes eu deixo ele no canto, acabou. Tô aqui, tô focado, deixo de lado, uso um telefone mais simples. Porque hoje em dia, muitas são as coisas que faz a pessoa tropeçar, que faz ela tropeçar, e a gente precisa renunciar. E tem mais coisa. Às vezes o que faz a pessoa tropeçar é o coração em uma coisa. Às vezes é um namorado, uma namorada. Às vezes é um sentimento do passado. Mas Jesus fala que aquilo que nos faz tropeçar, a gente tem que arrancar. Arranca, renunciar. Renuncie. Se você não renunciar, fica difícil de Deus ele poder agir, de você conseguir entrar. A gente precisa renunciar para entrar no reino. Terceira coisa que a gente precisa fazer para entrar no reino: mudar. Conversão, mudança. Mateus 18 fala isso. Mateus 18, versículo 3. Convertei-vos. Precisamos nos converter, mudar de direção. Conversão quer dizer mudança de direção. Sem mudança de pensamento, de sentimento e de vontade,
a gente não entra no reino. Você quer entrar no reino? Para entrar, tem que ter conversão. Conversão verdadeira. Conversão verdadeira. E sabe o que é conversão verdadeira? É 100%. Amém? 100%. Deus não quer muito de você. Deus não quer muito de mim. Deus quer tudo. Amém? Ou é tudo ou é nada. Tem uma música aí, uma música bem endemoniada, né? Que fala que é 99 santo e 1% o camarada não é. E se o cristão for assim, esse 1% põe tudo a perder. Tem que ser 100%. 100%. Mudança total. Mudança. Conversão. Quarto ponto que a gente precisa para entrar no reino: esforço. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforços. Mateus 11:12. Aqui eu já vou chegar mais para você entender do reino. Você tem que se esforçar. Isso é um esforço seu e um esforço que você faz para estar junto com aqueles que são do reino, para contribuir, para fazer a sua parte. A sua cooperação é importante. E você está entendendo o que Deus quer dizer? Amém, gente? Não espere do fulano, não espere que o ciclano faça você. O teu esforço, a tua parte, a tua parcela, dentro da sua comunidade aqui, dentro da igreja que você faz parte aqui, da igreja que você que está visitando faz parte, contribua lá, coopere lá, se esforce lá, faça. O reino de Deus é tomado por esforços. A gente precisa se esforçar por nós e pelos outros. Amém? E quinto ponto, o que é preciso para entrar no reino? Obediência. Obediência. Se não há obediência, querido, não entra. Mateus 21:31. Mateus 21:31 fala sobre obediência. Sabe o que a gente vê hoje em dia, queridos? Muitas são as pessoas que querem estar em uma igreja, que querem fazer parte de uma comunidade de irmãos, mas às vezes não quer obedecer à direção que a igreja tem, não quer seguir a direção da palavra e a direção que os líderes da igreja traz. Não dá, meu irmão. Você só vai ser discípulo quando você aceitar ser discipulado. O pastor François, ele começou a mensagem, e quando ele começou, ele estava falando, Deus, ele tem um propósito para todos nós, né? Que nós somos escolhidos, Deus nos conhece, Deus conhece você antes de você ser concebido, e quando você já estava na barriga da sua mãe, Deus, ele já tinha, obrigado, meu irmão, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus, ele tem um propósito especial para a sua vida. Deus tem um propósito especial para cada um de vocês, para mim. Deus tem o propósito especial. Deus tem um propósito de ser uma grande mãe, uma grande mulher, um grande homem de Deus, um grande discípulo, um grande filho, um grande pastor, enfim, todos têm um propósito. Um propósito é para todos nós, de sermos discípulos. Jesus, ele diz, ide ao mundo inteiro, fazei discípulo de todas as nações. Então, ser discípulo é um propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Isso é. Então, para a gente ser discípulo, a gente tem que ser obediente. Se você tem um líder, se você tem um pastor, temos aqui o pastor François, você tem que estar sobre a direção pastoral, obediente, seguir.
ter a direção, ser obediente ao seu líder, aquela pessoa que Deus tem colocado, a palavra. Sem obediência a gente não entra no reino de Deus. Então nós falamos, querido, o que não é o reino, quem não vai entrar no reino, e agora falamos o que é preciso para entrar no reino. Mas eu quero falar para vocês agora o que é o reino então. Bom, você já tem em mente o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é religião. O reino de Deus não é um governo político. O reino de Deus não é um lugar, não é um prédio. O reino de Deus não é divisão. O reino de Deus não é conhecimento. Então, o que é o reino de Deus? Em Lucas, no capítulo 16, marca na sua Bíblia, a Bíblia fala que o reino de Deus é um novo tempo. Amém, gente? Então, marca aí, o que é o reino de Deus? Vamos entender agora, então, o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Para que a gente possa falar, venha o teu reino. O reino de Deus é um novo tempo, uma nova vida, um novo estilo de vida. É o governo centrado em Jesus Cristo. Amém? Lucas 16, marque na sua Bíblia. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 20, fala que o reino de Deus é libertação. Jesus diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém? Então o reino de Deus é libertação, é liberdade. Você pode ter certeza, meu amado, não tem nada que Cristo não possa arrancar da sua vida, não tem nada que Deus não possa transformar, que Deus não possa te libertar, que Deus não possa arrancar. Deus, Ele chama você para a liberdade em Cristo. Ele diz: se eu expulso o mal pelo dedo de Deus, o reino de Deus chega na tua vida. Amém? Mas tem que o mal sair. A praga tem que sair, o mal tem que sair. Então o reino de Deus é liberdade, é libertação. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 11. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz que o reino de Cristo é eterno. Então, terceira coisa, o que é o reino de Deus? O reino é eterno. E esse reino eterno já está sobre a sua vida. Amém? Quarta coisa, isso aqui é muito forte. Mateus 11. Mateus 11. Marca aí. O reino de Deus é igualitário. O reino de Deus é um reino de igualdade. Jesus diz que de todos os profetas, nenhum profeta foi maior que João Batista. Mas no reino de Deus, o menor é maior que João Batista. Quer dizer, João Batista foi grande na terra, foi muito grande. Mas o menor na terra é muito grande no reino dos céus, no reino de Deus. Amém? Então, no reino de Deus não vai ter isso de grande, pequeno. Ele diz assim, ó, não se preocupa, faz sua parte, vive o reino, viva o evangelho do reino. O reino de Deus, queridos, então vai ser igualitário. Jesus chega para os discípulos, eles estão falando assim: Senhor, mas qual de nós? Coloca eu. E a gente fica vendo, queridos, que às vezes as pessoas, elas ficam brigando por status, brigando por posição, brigando por isso, por aquilo. Mas o reino de Deus não é para esses. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é para aqueles que querem o bem de todos. Amém? Para aquele que não olha e não se acha superior a outro,
E nem Cristo quer que você olhe e se ache inferior a ninguém. O reino de Deus vai ser um reino igual para todos. Amém? Deus, ele há de fazer isso. E quinto, o reino de Deus é um reino de felicidade. Agora eu pergunto, quem quer felicidade na sua vida? O reino de Deus é um reino de felicidade. O que é o reino? Felicidade em Cristo Jesus. Felicidade em Cristo Jesus. Romanos, vamos voltar lá para Romanos. Romanos 14, 17. Se você está marcado aí, vamos lá. Lá nós falamos o que não é o reino. Vamos voltar lá, porque lá fala o que é o reino. Romanos 14. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Diz assim: acharam? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O Espírito Santo está aqui. Amém, gente? O Espírito de Deus está aqui, então o reino de Deus está neste lugar. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Justiça. O que é justiça? É aquilo que é certo, aquilo que é bom. A justiça vem de Deus para nós. Deus, ele há de fazer justiça na tua vida. Ele há de fazer o que é bom, pode ter certeza. Deus vai fazer o que é de bom para você. Então justiça é aquilo que vem da parte de Deus para conosco. Paz é aquilo que nós temos em nós. É aquilo que a justiça produz. Quando você vê a justiça sendo feita, quando você vê algo dando certo, você não fica em paz? Quem fica em paz? Então o reino é isso, é da parte de Deus a justiça, é paz e alegria. Alegria. Gente, dificilmente a gente consegue ficar alegre sozinho. Você já viu? Você fica alegre, você vai contagiar alguém. E essa alegria, essa felicidade no Espírito Santo, ela é transmitida. Essa alegria, a alegria que o reino de Deus, que Cristo nos traz, não é algo material. Você pode ter as suas coisas materiais, você pode ter a sua vida, mas quando o reino de Deus se estabelece em você, quando o reino vem, quando você deixa o reino de Jesus entrar, então a felicidade de Cristo, do Espírito Santo, ela é estampada na tua vida. E Deus faz justiça, Deus traz paz e Deus traz alegria. Amém? É isso. Nós precisamos buscar esse reino. E quando Jesus ele traz então a oração do Pai Nosso, e ele diz: venha o teu reino. O reino tem que ser algo que nós temos que falar: Senhor, governa a minha vida, dirige os meus passos. Quem deseja que Jesus governe a sua vida? Dirige os seus passos. Então o reino de Deus, para a gente finalizar, queridos, talvez eu já cedi um pouco. O reino de Deus, para você entender, o reino de Deus ele não existe se não houver primeiramente a paternidade de Deus, como o pastor já trouxe. E o reino de Deus, ele consiste na prioridade. Você colocar prioridade no reino, na sua vida com Deus. O reino de Deus, ele tem que ser prioridade na nossa vida. Mateus fala isso, Mateus 6,33, é um dos versículos que eu mais amo da Bíblia, que eu amo muitos versículos, mas esse é o que eu amo mais, um dos que eu mais, né? Tem outros. Mateus 6,33 que diz: buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. E as demais coisas vão ser o quê? Já até bem gravado. Então o reino tem que ser buscado,
tem que ser uma prioridade. Você tem que buscar todos os dias: Deus, quero colocar o Senhor em primeiro lugar. O reino de Deus, ele tem que ser fortalecido na sua vida. Você buscou, agora você fortalece. A Bíblia fala que José de Arimateia, ele esperava ansiosamente o reino de Deus. Marcos 15:43 fala isso. O reino de Deus, ele tem que ser fortalecido, estabelecido, como José de Arimateia fazia, esperava, guardava. O reino de Deus precisa ser anunciado. Você tem que falar do reino. Você buscou, você recebeu, você estabeleceu em você, o reino de Deus está na sua vida. Agora anuncie, fale do reino, fale do evangelho puro e simples de Jesus. E a Bíblia fala isso, Lucas 8:21. O reino de Deus tem que ser anunciado. O reino de Deus, ele não pode ter impedimentos. E acima de tudo, o reino de Deus tem que ser vivido. Nós temos que viver. Você precisa viver. Você precisa testemunhar. E no livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 23, diz a Bíblia que Paulo dava testemunho do reino de Deus. Ele falava e na sua casa. E nós, querido, temos que viver o reino de Deus em casa, no trabalho, na escola, aonde a gente estiver. Viver, testemunhar. O reino de Deus tem que estar em nós, tem que ser visível para as pessoas na gente, para que a gente possa então orar. O reino de Deus é o governo do Senhor Jesus sobre nós, mas não é um governo humano, não é um governo opressor, mas é um reino de amor, é onde há um prazer em servir a Cristo. E a Bíblia fala que o reino é dos que se arrependem, que é dos pequeninos, que é dos que são humildes, dos que são obedientes, dos que têm um coração como criança. E a gente precisa voltar a esse estado, ser como criança, aceitarmos ser guiados, conduzidos no reino de Deus. E eu quero fazer uma oração por você que quer esse reino na sua vida. Eu chamo o pastor François para estar orando. Eu vou iniciar e o pastor vai seguir a oração. Eu quero orar por você. Como eu disse, eu creio que o reino de Deus já está na sua vida. Mas se alguém aqui ainda que não tinha a convicção do reino, você vai sair daqui hoje no reino de Deus. Porque o reino de Deus é isso, é justiça, é aquilo que é bom, é paz e é alegria. Deixa a felicidade de Cristo entrar na sua vida. Amém? Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Você que deseja ter o reino de Deus, você que já o tem, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Você que quer entrar no reino, você que deseja estar no reino de Deus, talvez, algo você sente que faltava para você estar no reino de Deus. Se algo faltava, você pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar.